Um dos patrimônios históricos mais importantes de Minas vai reabrir as portas para receber o público com um toque de modernidade. Eu entrei aqui dentro, eu já conheci o palácio, mas eu entrei com esses olhos assim, precisamos contar a história dos governadores e das pessoas que habitaram esse palácio. E eu comecei a olhar em volta, olhei para cima, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, aonde? Não tem 1 metro quadrado que não esteja ocupado. E aí me bateu a ideia de que talvez fosse exatamente esse o desafio. Como fazer uma intervenção que fosse o mais imperceptível possível. Uma intervenção muito pontual, mas ao mesmo tempo era um mar de histórias, eram muitas histórias, uma mais interessante do que a outra, um século de histórias, e precisava encontrar então as maneiras de fazer isso. E a maneira que a gente encontrou foi trabalhando no sentido de fazer a tecnologia desaparecer dentro desse espaço. O Palácio da Liberdade virou um museu interativo e promete surpreender os visitantes. Foram instalados equipamentos que ajudam a contar partes interessantes da história de 16 governadores de Minas que moraram e trabalharam aqui. São mídias digitais, áudios e vídeos que se misturam ao cenário rico em detalhes. Um povo só é digno quando pode eleger o seu supremo mandatário da nação. Que tal aprender sobre o nome de algumas ruas da capital? Marcelo Dantas, curador responsável pelo projeto, criou um jeito divertido de ensinar. Por que a gente não escolhe esse cara aqui, o Afonso Pena? Criar uma nova capital foi a ideia encantada por Afonso Pena em seu governo. Nesta mesa cercada por dezenas de cadeiras, certamente foram tomadas muitas decisões que influenciaram o destino de Minas e do Brasil. Durante décadas, essas paredes ouviram conversas e agora parece que são elas que nos contam um pouco da história. Primeiro Elizabeth, ele não ofereceria o trivial aqui da terra, mas olha, Francisco. Nesta outra sala, o visitante atende ao telefone e escuta o que seria um diálogo entre o então governador Juscelino Kubitschek e o arquiteto Oscar Niemeyer. Você não perde essa mania, Juscelino. Eu não sei como teus auxiliares e secretários suportam esses teus telefonemas da manhãzinha. Ao entrar no banheiro dos governadores, não se assuste. O que parece um fantasma no espelho é Olegário Maciel, considerado um visionário na época em que governou o estado. Seria a primeira usina brasileira a produzir álcool a partir do mais nacional dos recursos, a mandioca. Inaugurado em 1897, o Palácio da Liberdade reflete os ideais da política republicana. Totalmente restaurado, é um patrimônio que ajuda a entender a nossa própria história. Agora de um jeito fácil, interessante e até divertido. Esse projeto tem animação, tem 3D, desenho à mão livre, tem ator atuando em vários, tem documentário. A história foi misturar isso, todo esse leque de linguagens, para que as pessoas tenham uma sensação de a cada sala que você entra vai ter uma surpresa. Foi o Benedito, e ocupou por 12 anos a cadeira da Gerais. que não sai mais. E sempre soube o Benedito, sem ter uma vergonha. E nadava ao mesmo tempo que abraçava o chão de Minas e balançava com o mar. E assim foi o Benedito.